Quero compartilhar da palavra de Deus, onde nesta noite o pastor confiou a oportunidade sobre as nossas vidas. Primeiramente, Deus pode nos ajudar, meu querido, em nome de Jesus. Quero convidar os irmãos a abrir juntamente comigo no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 24 e o versículo de número 25. Lucas, capítulo 24 e o verso de número 25. Então vamos nos pôr todos de pé, em nome de Jesus, neste momento. Lucas 24, 25, capítulo 24, versículo 25, segundo escreveu o evangelista Lucas, somente 2 versículos. Então Jesus lhe disse: honestos e tardios de coração, para crer em tudo o que os profetas disseram. Não era necessário que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? Podeis assentar, irmãos, em nome de Jesus. Irmãos, este trecho bíblico a qual nós lemos nesse instante, ele está entronizado na história dos 2 discípulos a caminho de Emaús. Muitos de nós já ouvimos falar, muitos pregam, muitos meditam nesta passagem. Estamos nós aqui outra vez, segundo a vontade do Espírito Santo, para novamente meditarmos, porque sabemos que a palavra de Deus, ela se faz nova a cada manhã. Hoje ela continua sendo a palavra de Deus para as nossas vidas, para o dia de hoje. Jesus, ele tinha acabado de ressuscitar. Algumas mulheres foram ao seu sepulcro e encontraram o sepulcro vazio. E estes discípulos também tinham ouvido o testemunho dessas mulheres, a qual o anjo também se apresentou a elas. Só que mesmo assim eles vinham pelo caminho para caminho de Emaús, partindo de Jerusalém, aproximadamente 11 quilômetros. E a Bíblia fala que eles vinham falando, contando a história um para com o outro, do que acontecera com Cristo, lembrando das passagens, do momento, acreditando que aquele era o Messias, mas agora por um momento eles estavam desfalecidos na fé, com dúvida no seu coração. E a Bíblia fala que eles estavam a caminho de Emaús, trocando entre si essas palavras, contando sobre o acontecimento, sobre o fato do que acontecera com Jesus. E a Bíblia fala que eles estavam tristes. Já era o 3º dia. Só que a Bíblia fala que quando eles estavam indo, Jesus, ele se aproxima dos 2 e começa a caminhar juntamente com eles. Só que a Bíblia fala que eles estavam como que os seus olhos estivessem fechados, para não conhecer quem era Cristo. Ou seja, Cristo se aproxima deles, começa a andar com eles, e a Bíblia fala que os seus olhos estavam como que fechados para conhecer quem era Jesus. E Jesus do lado deles, caminhando com eles, como que quem fosse para o mesmo lugar que eles estavam indo. E eles estavam tristes, e Jesus do lado deles, eles questionando
já com dúvida no coração acerca de tudo que Cristo tinha ensinado para eles, e eles estavam tristes porque já não estavam acreditando mais, e Jesus estava do lado dele, e continuavam tristes porque os seus olhos estavam como que fechados. Aí eu começo a meditar, e não é diferente às vezes em nossas vidas. Jesus do nosso lado sempre, mas quando começamos a duvidar e questionar a sua palavra, já não enxergamos mais Ele. Ele pode estar do nosso lado e nós continuamos tristes, duvidosos, questionadores, e Cristo do lado. É assim, às vezes nós estamos com a palavra de Deus em nossas mãos, mas mesmo assim os nossos olhos estão fechados, porque nós estamos duvidosos, e Cristo do nosso lado, mas a nossa esperança está indo embora, porque já não acreditamos mais em tudo aquilo que aprendemos, e já não conseguimos mais enxergar quem é Cristo. Jesus querendo se manifestar, estando do nosso lado, mas nós estamos com os olhos fechados, porque estamos duvidosos da sua palavra. Sabe o que eu aprendo já no começo dessa mensagem? Sabe por que nós continuamos tristes em algumas situações? Porque não estamos enxergando Cristo, e quando eu não enxergo Cristo, é quando eu já não acredito mais na sua palavra, porque Jesus sempre nos ensinou: examinais as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Então, a partir do momento que este santo livro já não tem mais valor sobre a minha vida, os meus olhos já começam a se fechar, e Cristo mesmo estando do meu lado, eu não consigo enxergá-lo, e eu continuo caminhando triste, porque eu já não creio mais. E quando Jesus se aproxima, Jesus questiona dizendo: olha, que palavras são essas que vocês vão trocando entre vocês, e por que vocês estão tristes? Aí eles olham para Jesus sem conhecer, e começa a dizer: olha, será que o Senhor é o único peregrino em Jerusalém que não sabe da história de Jesus, o grande profeta que pregava, que anunciava? Só que nós acreditávamos que Ele era o Cristo, e já é o terceiro dia, e até algumas mulheres falaram que viram Ele, melhor dizendo, algumas mulheres falaram que o sepulcro estava vazio, e que os anjos se manifestaram dizendo isso, dizendo aquilo, mas aí Jesus diz para ele: olha, nécios e tardios, ou seja, honestos e tardios de coração para crer em tudo em que os profetas disseram. Quando Jesus observava a dúvida e o questionamento do coração deles, Jesus logo disseram: ó, como vocês são loucos e tardios de coração para crer naquilo que está escrito. O próprio Cristo dizia: vocês são muito devagar, nécios e tardios de coração, um coração atrasado, sendo que já era para estar esperando ansiosamente o amado ressurgir dentre os mortos. Jesus encontra homens questionando e duvidando e triste, sendo que ele queria encontrá-los jubilantes e ansiosos
pelo amado ressurreto, porque Jesus disse que ressuscitaria. E Jesus começa, a Bíblia fala, desde Moisés e passa pelos profetas, e começa a apontar na Bíblia, na palavra. Nos santos livros, não era assim, lógico, dessa forma que é hoje. Eram livros separados, havia os salmos, havia os profetas, o Pentateuco, Moisés. E Jesus começava desde Moisés, desfolhando as passagens bíblicas e mostrando dentro das Escrituras todas as passagens que falava dele. Por onde que eu conheço Cristo? Pela palavra. Quando eu quiser te ensinar alguma coisa, eu te ensino através da palavra. Se estiver fora, você levanta a sua mão e diz: aonde está isso? Porque nós começamos e terminamos esse culto embasado e baseado na palavra. E Jesus começa a explanar toda a Escritura, e começa a mostrar para eles aonde estava tudo que iria acontecer, e caminhando com eles, e eles ainda sem conhecer quem era Jesus, entristecidos, jogando tudo que aprendeu para o alto, talvez dizendo: será que é verdade tudo isso mesmo? Será que vale a pena continuar? Será que vale a pena prosseguir? Estava indo tão certo, estava tudo tão maravilhoso, vendo Cristo ressuscitar, expulsar demônios, curar, libertar, pregoar com autoridade, ninguém podendo com ele nas palavras, nas Escrituras. Agora se encontraram desfalecidos e tristes, perdendo toda a fé na palavra. Quantos de nós caímos nesse mesmo erro desses discípulos, quando começamos a questionar, simplesmente porque as coisas já não estão mais do jeito que eu imaginaria que tinha que estar. Mas esses homens, irmãos, eles tinham aprendido, mas talvez o seu coração estavam muito atrasados, a sua mente estava como a mente de um nécio, tardios. Jesus dizia: como vocês são tardios para crer em tudo, tardios para crer, irmãos. Às vezes nós somos tardios para crer naquilo que estamos ouvindo, e continuamos seguindo uma vida de tristeza, de angústia e de opressão. Jesus se deparando com eles e questionando por que eles estavam naquele estado, sendo que não era para estar assim, daquele jeito. Só que Jesus continua caminhando com eles, e esses homens estavam gostando agora. O texto dá-nos entender, irmãos, que agora o coração deles está mudando, porque Jesus está mencionando a palavra, Jesus está explanando a palavra, e a palavra tem poder, a palavra tem poder. Quanto mais palavra, mais transformação. É a palavra que muda, é a palavra que penetra, aleluia, de uma forma mais profunda do que qualquer espada de dois fios. É ela quem vai entrar, fazendo a divisão da alma do espírito, juntas e medula, poderosa para discernir qual é a intenção e o pensamento do ser humano. Mas ela tem poder de agir na minha vida a partir do momento que eu abro o coração para que ela se penetre dentro de mim,
A partir do momento que eu não faço como as virgens loucas, Jesus chama da mesma maneira honestos e tardios para crer. Então, quando eu creio pouco, eu sou como as virgens nécias, que vai até pela metade. Eles foram até um certo limite, mas de repente agora de um certo ponto para lá já não queriam ir mais. O que tinham agora era insuficiente para prosseguir. É como as virgens loucas e as virgens prudentes. Uma tinha azeite bastante, a outra tinha pouco azeite. Foi até um certo momento, porque eram nécias. Esse homem até o momento eram discípulos nécios, caminharam até um certo momento, mas agora chega um dado momento que já não querem mais caminhar com o mesmo ímpeto, com a mesma fé, com a mesma esperança que outrora, alguns dias, alguns tempos atrás, eles tinham em seu coração. Mas agora Jesus encontra homens tristes e questionando sobre de quem era Jesus, como quem dizia: será que realmente ele era o Messias? Só que agora Jesus caminha com eles, explanando e explicando a palavra, e eles ouvindo a palavra, dando agora credibilidade novamente à palavra. Ei, crente, sabe porque muitos de nós nos encontramos do jeito que encontramos muitas vezes, cabisbaixos, destruídos, vencidos, porque somos como esses discípulos, já não consegue mais enxergar Jesus, já não consegue mais crer. Está escrito, sim, está escrito que pela traição de alguns o amor de muitos se esfriaria, mas também está escrito: ao que vencer darei a coroa da vida. Está escrito: é mister que vem os escândalos, mas também está escrito: ai daquele por quem vier, Deus vai fazer justiça. Então tão somente caminha, prossiga com fé e esperança em Cristo. Não deixe que os seus olhos se fechem para enxergar a pessoa mais linda do teu lado, a pessoa bendita de Jesus. E lá vai Jesus com eles. E a Bíblia fala que eles estão chegando agora em sua casa. E Jesus, ele faz como que quem fosse viajar ou caminhar mais longe. Mas aqueles homens constrangem Jesus para que Jesus ficasse com eles, dizendo: olha, Senhor, o sol já se declina, já está tarde, fica conosco, entra aqui, posa em nossa casa, talvez amanhã o Senhor vá. Mas sabe por que eles convidam Jesus? Porque eles estavam gostando do que estavam ouvindo. Sabe por que eles convidaram aquele homem para entrar em sua casa? Porque tudo que aquele homem estava dizendo estava causando efeito no seu interior, no seu coração novamente. Tudo que aquele homem que caminhava com eles a caminho de Emaús falava, fazia com o coração daqueles homens que estavam um coração tardio começasse agora a receber um renovo, um fogo que queimava. Um coração de nécio, um coração tardio, agora está ouvindo novamente a palavra, dando credibilidade à palavra. E esses corações nécios e tardios começam a receber de novo a esperança de que Jesus é verdadeiro.
a deidade de Cristo, a autenticidade do Mestre, a verdade da sua esperança. E quando Jesus está com eles, a Bíblia fala que eles vão comer algo agora. Aqueles homens recebem Jesus, sem saber ainda que era Jesus, com um alimento. E ali estava um pão juntamente com eles, para comerem. Mas entenda uma coisa antes de eu continuar. Sabe que é lindo e é bom meditar, irmãos? Eles não conheciam quem era aquele homem, mas mesmo assim o quiseram convidar. Sabe por que convidaram aquele homem? Porque a palavra que aquele homem trazia era palavra de ânimo e de esperança, palavras que trazia um conforto, palavras que trazia alegria. Ei, segura o gancho. Aleluia. Você convidaria alguém para entrar na sua casa sem você nunca ter conhecido e nunca ter visto? Mas aquele homem tinha algo especial, que logo eles foram atraídos por ele, pelas suas palavras. As suas palavras descorridas era como um imã que os atraía, ao ponto de não querer mais ficar longe daquele homem peregrino. Aquele homem ainda dizia: não vai ainda, ei, fica mais um pouco conosco. Quem nós temos que seguir? Não é Cristo? Quem que é o nosso mestre? Não é Cristo? Com quem devemos aprender? Não é com Cristo? Então que pessoa que eu tenho sido? Será que as pessoas têm prazer de andar comigo? Ei, fica na minha casa, ora comigo, fala comigo, conversa comigo, porque você me traz alegria. Você tem palavras de ânimo, você tem palavra de esperança. As pessoas têm que ter prazer de estar ao teu lado, caminhar contigo. Porque quando senta contigo, ele não senta para falar mal do A, do B e do C. Ele senta para falar que Jesus é bom, que Jesus salva, que Jesus ama o pecador e quer levar ele para o céu. Ele não senta para contar de fulano, de ciclano. Ele conta coisas boas e maravilhosas. Eu quero trazer à memória só aquilo que me traz esperança. Não seja uma pessoa nécia e tardia. Quantos de nós somos nécios e tardios? O pastor vai morrer falando: para de fofoca, para com diz que me diz, que parece que o pastor é repetitivo, mas mesmo assim somos tardios, atrasados. Escuta, mas parece que é a manivela, do mesmo jeito, e contenda, e briga, e fofoca. Mas Jesus era diferente, porque Jesus não falava mal, Jesus falava da palavra. Mesmo sem conhecer aquele homem, eles foram atraídos por causa que aquele homem falava da palavra, da palavra, da palavra. Quando você falar da palavra, você vai ser uma pessoa, aleluia, agradável. Vão ter prazer em sentar do teu lado. Fala comigo, vamos conversar, vamos ler. Meu amigo, como é que diz isso? Explica para mim isso. Agora, irmão, deixa eu te dar um conselho. Se você sentar do lado de um tribuloso, tardios para crer, tardio para obedecer, sai da frente. Se você estava ruim, vai ficar pior.
Mas se você sentar do lado da palavra, fica tranquilo que o seu coração triste vai se alegrar de novo, a sua desesperança vai voltar a ter esperança de novo, a tristeza vai embora, e você vai voltar a caminhar, a prosseguir, jubilante e alegre, porque a palavra te impactou de novo. E eles disseram: Senhor, não, fica, não vai não. É que nem aquele momento que não queremos acabar o culto, parece que Deus está falando, usando irmãos, e está tão gostoso, porque é a palavra que está sendo pregada. Ninguém está contando, aleluia, causa de desgraça, não, muito pelo contrário, estamos falando da palavra, do amor do Criador, que morreu para a remissão dos nossos pecados e para salvar a nossa alma da perdição eterna. E essa palavra ela vai entrando na sua vida, através do momento que você abre os seus ouvidos, como está escrito, a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Talvez você está aí cheio de dor, cansado, com sono, mas o seu ouvido está ouvindo, e a palavra está alcançando o teu espírito e a tua alma, porque o poder de Deus, ele começa de dentro para fora, e não de fora para dentro. Deus não depende da sua estrutura física, aleluia, não, Ele precisa da tua alma, do teu coração aberto para o receber, e aí sim essa estrutura não vai suportar a glória de Deus, mas deixa ela entrar aí. Convida o peregrino que peregrinou nessa terra, subiu, mas vai voltar para buscar um povo que persevera até o fim, mesmo com lágrimas e sofrimento, mas ele vai até o fim, por causa que a palavra já tomou conta do seu coração. Eles já não eram mais nécios, a palavra já tomou conta do coração deles. E a Bíblia fala que lá está Jesus com eles, e eles ainda nem sabendo quem era Jesus, mas a palavra que aquele homem falava era impactante, os dava prazer ao ponto de não querer que ele continuasse, mas que ele ficasse junto com eles, posando com eles. Quando somos atraídos pela palavra, quando somos atraídos por Cristo, nós não queremos sair mais de perto dele. Quantas vezes entramos de um jeito aqui, e quando nós vamos para o nosso lado, parece que saiu um caminhão de terra das nossas costas, parece que estamos às vezes caminhando em nuvens, porque neste lugar, quando a palavra ela é trazida, ela é mencionada, ela é explanada, a palavra genuína e verdadeira, Deus muda toda a atmosfera, e o Espírito Santo ele paira, ainda que a terra esteja sem forma e vazia, mas o Espírito continua pairando, aleluia, espairando o bradar dos céus, a palavra que vai mudar, a palavra que vai transformar, ainda que esteja tudo escuro sobre a sua vida, mas há um Espírito pairando, e uma voz vai bradar: haja luz no meio dessa escuridão, e Ele vai trazer luz sobre as trevas que está tentando soprar sobre as suas vidas, dominar o coração. Há um Espírito que paira, há um vento que sopra, e há uma voz que brada. E aí Jesus tem a ceia agora, nós vamos para a Santa Ceia, mas deixa eu terminar. Meu Jesus, Tu és lindo, Senhor. Aí sabe o que Jesus vai fazer agora com eles? Jesus senta com eles,
E eles põem o pão, vamos comer, estamos com fome. Creio que não é de cavalo, talvez é de a pé. Me ajuda aí, meus professores. 60 estádios de Jerusalém, a aldeia de Emaús, convertendo em quilômetros, 11 quilômetros, porque cada estádio, o estádio romano, equivale a 185 metros, segundo o dicionário bíblico. 11 quilômetros, 10 ou 100. Aí Jesus, sabe o que Jesus vai fazer? Vai pegar o pão que eles colocaram ali. E eles ainda não sabiam quem era Jesus. E quando Jesus pega o pão, Jesus sabe o que vai fazer? Vai abençoar, dar graça. Daquele mesmo jeitinho de sempre que só Ele sabe fazer. Jesus é diferente. Jesus, Ele faz de um jeito que ninguém pode fazer. Jesus, Ele tem um marco. Se Ele marcou a tua vida, Ele continua o mesmo. Ele vai relembrar o marco que Ele fez na sua vida. Porque está escrito: Deus não é homem que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Diria Ele, não faria; falaria Ele, não confirmaria. Ele vai confirmar o que Ele falou. É como que Ele dissesse: eu não disse que ressuscitaria. Agora Jesus pega, quando Jesus parte o pão, é como que os olhos deles abrissem, e naquele mesmo instante eles conheceram quem era Jesus. Aleluia. Talvez para algum é necessário Jesus partir o pão de novo. Ele vai partir. Sabe por quê? Porque Ele quer que os seus olhos continuem abertos. Não é para você esquecer dEle, não é para você esquecer de suas promessas. Ele continua o mesmo, porque está escrito: todas as promessas que tem nele, todas quantas promessas temos em Deus, temos nele o sim, e por ele o amém. A promessa dele ainda vale. Ele continua conosco no partir do pão. Ele está hoje aqui. Quantos creem que Jesus está nesse banquete conosco? Quando partimos o pão, Jesus está conosco. Sabe que Jesus quer de nós? Que sejamos participantes desse mesmo pão. Quando Ele partir o pão, quando o pão for partido, Ele quer nos ver na mesa com Ele. E a Bíblia fala que eles conhecem que era Jesus naquele mesmo instante, e Jesus desaparece. A Bíblia fala, desaparece. Aí novamente eles alegremente já não estavam mais tristes. Já não estavam mais tristes, conheceram quem era Jesus. Sabe o que eles falam um para o outro? Eles começam a lembrar agora, sabe do que? Da caminhada de Jesus com eles até Emaús. Eles falavam assim: olha, confessa uma coisa comigo aqui. Vê se acontecia com você o mesmo que o meu. O que? Quando Ele falava as Escrituras, ardia os nossos corações. É por isso que quando Ele falava as Escrituras, os nossos corações queimavam, porque era Ele quem estava conosco, era o próprio Cristo falando conosco, e o nosso coração já não é mais triste, é um coração aceso de alegria, ardendo pela chama do Evangelho de Jesus, ardendo pelo poder da palavra.